bem-vindos ao nosso novo episódio do Pode Tudo da Joana. Eu sou a Joana, este é o episódio número 3 e hoje vamos falar de libertação de autossabotagem e também reprogramação dos nossos padrões de pensamento. Vamos lá? Então, a semana passada não falámos, na última semana, sobre saúde mental e nada melhor do que aqui seguirmos para, então, um dos maiores problemas que nós criamos, que é sabotarmos-nos a nós próprios. E começamos por perceber já o que é a autossabotagem. De certeza que já ouvimos falar, de certeza que já nos disseram que nós somos os nossos piores inimigos. E então, isto porquê? A autossabotagem é o sinal que nós carregamos crenças limitadoras connosco. E agora vocês dizem, e Joana, e o que é que são crenças limitantes ou crenças limitadoras? É nada mais nada menos que o síndrome do impostor, que com este nome de certeza que já ouviram falar. Então o que é isto? São crenças que nós trazemos connosco desde a infância ou então desde a adolescência que nos limitam. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, aquelas frases mais típicas. Eu não sou boa o suficiente, só acontece aos outros e não a mim. Eu não vou ser capaz. Todas estas frases são crenças que nos limitam. Isto porquê? Porque alguém, ou até mesmo nós próprios, desenvolvemos durante a nossa infância e a nossa adolescência a nossa autossabotagem. Ou seja, ou alguém nos disse durante muitas vezes tu nunca vais ser suficientemente bom, tu não vais conseguir, tu só fazes asneiras, etc. E nós começamos a acreditar mesmo nisso. E daí tornarmos os nossos piores inimigos. E isto é a autossabotagem. São crenças limitantes que nós trazemos connosco, que fazem com que nós achamos que não vamos conseguir ir mais além. Por exemplo, eu tenho a nível profissional um desafio que aquilo pode-me dar a oportunidade, por exemplo, de subir de posto e de repente eu penso, não, mas eu não sou suficientemente boa, eu não vou conseguir. Automaticamente, se nós olhamos, se nós todos os dias dizemos que não somos suficientemente bons e que não vamos conseguir, efetivamente o nosso cérebro e nós próprios passamos a acreditar que é verdade. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é um reforço positivo disso, deixar as nossas crenças limitantes de lado e, efetivamente, transformá-las e reprogramar também, então, o nosso pensamento e a nossa mente. Isto porque, se eu todos os dias acordar, olhar-me ao espelho e dizer eu sou incrível, eu consigo, o meu cérebro, eu programo o meu cérebro para ir à luta, para ser resiliente, para ter força e que por mais que o caminho seja difícil, para não desistir porque eu vou conseguir. Agora se eu todos os dias disser eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou tão boa como os outros, isto está muito difícil porque não é para mim, então eu estou a programar o meu cérebro para não acreditar em mim própria, não é? E isso é autossabotar-me e fazer com que eu nunca vá conseguir chegar a lado nenhum. A mesma coisa se aplica às pessoas que estão ao nosso lado. Se eu todos os dias tiver alguém ao meu lado a dizer mas tu não és assim tão bonita, mas tu não vais conseguir. E se continuarmos a ter pessoas ao nosso lado que não acreditam em nós e que não nos fazem também um reforço positivo, nós também vamos baixar a nossa autoestima de maneira a que não acreditemos em nós próprios. Portanto, nós temos que reprogramar o nosso pensamento e a nossa mente para um reforço positivo e para também olharmos em nosso redor e ver as pessoas que estão connosco e se de facto o que é que elas trazem para a nossa vida, o que é que ela nos ajuda e o que é que nós já aprendemos uns com os outros, não é? Porque se nós tivermos alguém ao nosso lado que efetivamente também só nos deita para baixo e só nos piora a situação, também não estamos a fazer nada com esta pessoa ao nosso lado. E a verdade é essa. No fim das contas, também não importa muito de onde é que vêm as nossas crenças limitantes. A verdade é que se as temos, então temos que torná-las, em vez de uma crença limitante, um reforço positivo daquilo que efetivamente pode acontecer. Então, e desprogramar o inconsciente, como é que isto se pode fazer, Joana? Como é que nós pegamos em crenças que nós temos connosco, se calhar há 10, 15, 20, 30, 40 anos, e de repente as alteramos para reforço positivo? Claro que não é fácil, não é? Não é chegar aqui, pimba, agora isto é tudo positivismo. Claro que não.
Isto é um processo. Reprogramar a nossa mente é um processo que nós temos que fazer a pouco e pouco. É um trabalho que nós também temos que fazer durante o nosso autoconhecimento. É importante ganharmos o nosso amor próprio, fazer um trabalho para o nosso amor próprio, ganhar um autoconhecimento e perceber efetivamente quais é que são as nossas habilidades, as nossas forças, os nossos medos, para que a gente possa reprogramar então o nosso subconsciente. Não é fácil, isto é um processo, como eu estava a dizer, mas eu vou-vos ensinar aqui algumas técnicas, ou vou-vos dar a conhecer aqui algumas técnicas que podem utilizar para reprogramar o vosso consciente, diminuírem a vossa autossabotagem até chegar a zero, ok? E fazerem isto sucessivamente para que vos possa ajudar. Por exemplo, então tornar as palavras como reforço positivo. Porquê é que eu, em vez de dizer isto está difícil, eu não sou capaz, porquê é que eu não posso pensar isto está difícil, mas eu estou a esforçar-me, eu estou a trabalhar, portanto, eu estou no bom caminho? É claro que isto é muito mais fácil falar do que efetivamente fazer. E eu sei disso porque eu também já tive esse trabalho. Eu também já me olhei ao espelho e achava que eu não ia conseguir e que eu não era suficientemente boa para chegar ao patamar onde eu queria. E também não foi fácil para mim reprogramar. E daí eu ter que ter feito a minha terapia e eu ter que ter feito o meu desenvolvimento pessoal e eu ter que ter trabalhado em mim para hoje chegar aqui e também poder dar-vos a vocês o melhor de mim para vos poder ajudar. Então, olha, um exercício que eu acho muito interessante, que eu fiz e que também dou nas minhas mentorias e que eu acho que é muito giro, é os post-its. Vocês arranjam aqueles papeizinhos de post-its, escrevem uma frase em cada post-it e espalham em pontos da casa que vocês conseguem ver. Por exemplo, no móvel da casa de banho, se vão lá lavar os dentes ou pôr creme todos os dias, no frigorífico, porque vão ao frigorífico todos os dias. Se trabalham no computador, um post-it no computador. Um post-it dentro do carro, um post-it da carteira, um post-it onde vocês quiserem. Para quê? Porque o nosso cérebro, uma vez que está há muitos anos programado para um reforço negativo e para uma crença limitante, ele não está programado para reforço positivo. E nós, efetivamente, com a correria da vida, também não vamos estar capazes, muito provavelmente, no início, de conseguir perceber que temos que fazer este reforço positivo cada vez que nos passa uma frase pela cabeça ou uma crença limitante. Então, se nós tivermos post-its espalhados com mensagens em sítios que nós várias vezes vamos ao dia, então o nosso cérebro vai ficar a programar. Por exemplo, nós acordamos, olhamos para a mesa de cabeceira e temos um post-it que diz: acorda, tu és capaz. O teu cérebro vai interiorizar este reforço positivo. A seguir, vamos tomar o pequeno almoço, abrimos o frigorífico e está um post-it no frigorífico que diz: acredita em ti. Um reforço positivo para a nossa mente. A seguir, vamos lavar os dentes e está um post-it no espelho da casa de banho que diz: tu és linda ou tu és incrível. A seguir, entramos no carro e está um post-it no carro que diz: bora lá, tu consegues. A seguir, ligas o computador e tens um post-it lá colado que diz: tu és capaz, tu és suficientemente bom. Ou seja, são post-its que tu vais ver ao longo do dia que vão fazer uma reprogramação no teu cérebro de forma a trazer um reforço positivo. E isso ajuda-te, porque se de repente tu olhas para o computador e estás com um trabalho muito chato e que não estás a conseguir acabá-lo e tu dizes fogo, eu não consigo acabar isto porque eu não sou capaz. Tu olhas para o post-it e o post-it diz: vai que tu és suficientemente bom. E isto ajuda-te a reprogramar também o teu cérebro, porque embora tu não te lembres, vais ter alguma coisa que te lembre de fazer esse reforço positivo. Por exemplo, também podemos ter uma cura energética com leitura meditativa. Ou seja, durante o dia, vocês arranjarem, não precisa de ser uma hora, nem meia hora, às vezes 10, 15 minutos basta, vocês arranjarem basicamente um canto sossegado do vosso dia, por exemplo, na vossa casa, vamos supor, 10 minutos, um canto sossegado, ou até mesmo no carro, em vez de estarmos, muitas vezes nós procrastinamos no carro, em vez de estarmos a procrastinar, porque é que não utilizamos esses 10 minutos para algo realmente importante? Que é, por exemplo, estarmos no carro, fecharmos os nossos olhos, absorvermos a luz que temos a absorver, a energia do universo, usarmos o nosso consciente e o nosso subconsciente para tudo aquilo que ele nos traz e fazermos assim um pensamento de reforço positivo durante uns 10 minutos. Ora, vamos experimentar. Portanto, estamos fechados no carro, ou em casa, ou no meio da natureza, onde vocês quiserem. De repente, absorvemos toda aquela energia, relaxamos o nosso corpo e, de repente, pensamos então naquilo que é positivo e que deveríamos fazer várias vezes ao dia. Eu sou incrível. Eu sou suficientemente boa. Eu esforço-me. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. E com isto, relaxamos o nosso corpo,
fazemos o nosso reforço positivo, meditamos aqui com o nosso consciente e com o nosso subconsciente e também reprogramamos o nosso inconsciente e reprogramamos o nosso modo de pensamento. Ou seja, uma maneira de nos ajudar, uma maneira também de nós relaxarmos, também diminuir um bocadinho o stress, porque a vida é sempre uma correria e assim acabamos por diminuir o stress e ajuda-nos e relaxamos e reprogramamos. Portanto, tudo isso é positivo. Se vocês quiserem ir a mais intenso enquanto estamos a relaxar e quiserem fazer um bocadinho de meditação, inspiram, expiram, fazem o vosso reforço positivo e podem usar este mantra. Agradeço a emoção associada a esta recordação, por me ter avisado que ela permanecia em mim e decido em consciência deixá-la partir. Isto porquê? Porque quando nós estamos a fazer o nosso momento de meditação e também estamos a relaxar e o nosso subconsciente e inconsciente e o nosso subconsciente e consciente estão a trazer memórias à nossa mente e nós estamos a tentar fazer um reforço positivo. Quando nós estamos há muitos anos com crenças limitantes, ele vai nos trazer todas as imagens e todas as memórias pelo qual nós temos estas crenças limitantes. E então é importante vê-las, senti-las e decidir que as temos de deixar de ir. E este mantra é muito importante por causa disso. Porque nós temos que aprender com as coisas que nos acontecem, mas não nos podemos limitar a elas. E é muito importante aprendermos as coisas e deixá-las ir e utilizá-las então como reforço positivo. Eu passei por isto, eu aprendi com isto, eu tornei-me uma pessoa melhor, eu consegui ultrapassar isto e agora está na altura de deixar isto ir. E é assim que nós vamos reprogramando a nossa mente e o nosso inconsciente. E assim também vamos relaxando, diminuímos o stress, ajuda nas crises de ansiedade, porque de facto se nós relaxarmos, produzimos a nossa hormona da felicidade e quem é feliz não tem ataques de ansiedade, como eu costumo dizer, porque os ataques de ansiedade vêm do stress e da exaustão que a vida tem hoje em dia. Portanto, se nós também arranjarmos um método para relaxarmos, para pensarmos, também podemos aqui reduzir aqui os nossos momentos de ansiedade que hoje em dia tantos são derivada à correria que é a nossa vida. Então, depois disto recuperamos aqui alguma energia e conseguimos passar aqui uma etapa da reprogramação do nosso padrão de pensamento e isto também vai orientar o nosso bem-estar. Não se esqueçam que eu falo muitas vezes que o corpo e a mente estão completamente interligados, ok? Portanto, se nós não estivermos bem emocionalmente, não vamos estar bem fisicamente e vice-versa, porque isto tudo influencia. Se eu não estou bem emocionalmente, se eu estou cansado, se eu estou exausto, se eu não consigo sequer pensar, como é que eu vou pensar, por exemplo, em ir ao ginásio ou fazer algum tipo de atividade física? Aliás, se eu estou cansada emocionalmente, eu nem sequer me quero levantar da cama, quanto mais. Portanto, é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa com o físico. Se eu estiver com uma dor de pernas tremenda, se o meu corpo estiver, como a gente costuma dizer, que parece que passou um caminhão por cima, a minha mente vai estar demasiado cansada para mandar o meu corpo se levantar. E é tão simples quanto isto. A mente e o corpo estão sempre interligados. Nunca se esqueçam disto. E então, voltando aqui um bocadinho à reprogramação do nosso pensamento, como é que também podemos fazer esta reprogramação? Já falámos de técnicas de relaxamento, já falámos de meditação, já falámos, por exemplo, dos post-its para colocarmos em todo o lado para que o nosso cérebro tenha um reforço positivo e este é o trabalho que podemos fazer. E também podemos fazer aqui um trabalho de autoconhecimento, que é, se eu descubro a minha habilidade e os meus pontos fortes, eu mais facilmente vou conseguir ter um reforço positivo naquilo que eu estou a fazer. Portanto, se uma das minhas habilidades, por exemplo, é a comunicação e um dos meus pontos fortes é a empatia, então, por exemplo, eu vou conseguir chegar a mais pessoas. Porquê? Porque automaticamente eu sou empática e automaticamente eu sou boa com a comunicação. Então, porque é que eu hei de pensar, por exemplo, eu não estou a conseguir chegar a pessoas? É porque eu não sou suficientemente boa? Não, se calhar é porque não acredito no meu trabalho ou porque se calhar preciso de renovar aquilo que estou a fazer. Às vezes nós somos bons naquilo que estamos a fazer, mas a maneira como estamos a fazer pode não ser a mais correta ou aquela
que nós deveríamos fazer para chegar ao outro lado. E isto é tão simples quanto isso. Vocês não podem só pensar nas vossas habilidades, mas sim na maneira também como as pomos em prática. Portanto, muitas vezes é pensar, isto está a demorar mais do que o que eu pensava. Será que eu não sou suficientemente bom? Não. Isto tem tudo para dar certo. Eu faço isto bem, eu consigo fazer isto, não sei o quê. Então porquê é que isto está a demorar muito? É porque se calhar eu tenho que reprogramar a minha maneira de estar a fazer as coisas. E então vou mudar então a maneira como eu estou a fazer as coisas para atingir o meu objetivo. E isto nós podemos renovar e mudar a maneira como nós fazemos as coisas 10, 15, 20 vezes até chegarmos àquela que resulta para nós e para aquilo que nós queremos. Não é só tirar a nossa autossabotagem e reprogramar o nosso consciente, mas também reprogramarmos a nós. E nós podemos nascer e renascer quantas vezes nós quisermos, porque faz parte também do nosso crescimento. E quando nós estamos aqui a alterar os nossos pensamentos limitantes e a reprogramar o nosso consciente, automaticamente nós vamos descobrir coisas sobre nós, na nossa busca pelo desenvolvimento pessoal e pelo autoconhecimento. E isso vai fazer com que a gente se renove e se torne também uma nova pessoa, porque vamos descobrir ferramentas que não sabíamos que tínhamos e vamos começar a pô-las em prática. E isso altera todo um paradigma e toda a nossa forma de viver, por mais que a gente ache que não. Porque nós temos todos muito autoconhecimento, mas das nossas dificuldades, dos nossos medos, dos nossos limites, mas nunca temos a noção daquilo que nós somos realmente bons e daquilo que nós somos realmente capazes. Então, há toda uma alteração quando nós fazemos a nossa busca pelo autoconhecimento e pelo nosso desenvolvimento e tornamos-nos sempre uma nova pessoa. Pelo menos eu, Joana, tornei-me uma nova pessoa quando me descobri. Eu não gosto de dizer redescobrir, eu gosto de dizer descobrir, porque eu acho que redescobrir é descobrir uma pessoa. Era eu descobrir-me novamente. E eu, efetivamente, antes nunca me descobri. Cresci com os paradigmas das crenças que me diziam que eu era assim, que eu ia ser assim, que eu nunca ia mudar, e eu cresci com base nisso. Portanto, eu nunca me cheguei a descobrir. Portanto, quando fiz o meu trabalho de desenvolvimento pessoal, eu descobri-me e tornei-me então a Joana que sou hoje. E isso é muito importante. E alterei todo um modo de pensamento. E isso acontece com todos nós e efetivamente irá acontecer com vocês também. Portanto, outro exercício que nós poderemos fazer para a questão da autossabotagem ou para reprogramar então aqui o nosso modo de pensamento. Eu gosto muito de escrever. Eu não sei se vocês gostam muito de escrever, mas eu gosto muito de escrever. E eu acho sempre que a escrita é uma forma muito importante de nos ajudar, porque às vezes falar não é muito fácil, não porque não temos o dom da comunicação, mas também porque nem sempre queremos abrir o nosso coração ao falar com as pessoas sobre um determinado assunto que é nosso e que é tão íntimo quanto o nosso processo de desenvolvimento, que é muito íntimo e muito intenso. Portanto, nós escrevendo é quase como se estivéssemos a falar com outra pessoa, mas estamos a falar no fundo com o nosso consciente e connosco próprios, e isso ajuda imenso. Então, basicamente, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo fazer uma lista, ok? Pego num caderno, num papel e faço uma lista. Por exemplo, eu tinha dito que ia voltar a treinar e hoje sabotei a minha decisão de voltar a praticar desporto. Porquê? Porque estava cansada ou porque achei que estava cansada e não fui. Eu tinha dito que queria emagrecer, portanto tinha que melhorar a minha alimentação pela minha saúde e pelo meu físico, mas hoje bebi 2 latas de Coca-Cola e comi 3 barras de chocolate. Então eu sabotei a minha decisão de comer comida saudável. Portanto, logo aqui eu faço 2 decisões que eu sabotei. E quantas nós fazemos diariamente? Né? Nós olhamos ao espelho de manhã e pensamos: sinto-me um bocadinho mais cheinha. Deveria mudar a minha alimentação. E depois vou beber refrigerantes e comer doces. Isto é autossabotar-nos também. Eu quero praticar desporto, mas depois estou demasiado cansada ou digo que não tenho tempo. Sabotei a minha decisão de voltar a praticar desporto. Eu hoje decidi que queria investir mais no meu trabalho, mas de repente achei uma seca estar lá depois das 5 e então vim-me embora. Então eu sabotei a minha decisão de melhorar profissionalmente. E nós fazemos isto várias vezes, muitas vezes ao dia. Não é vários dias, é várias vezes ao dia. Então, se nós chegarmos ao final do dia e fizermos uma lista de pensamento, tudo aquilo que nós nos autossabotarmos durante o dia, e isto em atos, palavras, pensamentos, vai nos ajudar a perceber o que é que nós temos que melhorar, do género. Gostava tanto assim em autossabotar
gostava tanto de não autossabotar a minha alimentação saudável. Tudo isto por causa de uma Coca-Cola. Então, e se eu tivesse bebido um sumo natural? Não é? E então, se calhar, aqui vamos percebendo aquilo que vamos fazendo. Porque muitas vezes nós também não temos noção de como é que nos autossabotamos. E então, se nós escrevermos ao final do dia, se fizermos uma introspeção do nosso dia e escrevermos tudo, também se calhar começamos a perceber onde é que nós nos autossabotamos. E isso pode nos ajudar a melhorar e a fazer uma introspeção. Porque depois, imaginemos, eu escrevo, sabotei a minha vontade, a minha decisão de voltar a praticar desporto. Então, cria uma conversa. Eu, Joana, hoje sabotei a minha decisão de praticar desporto. Porquê? Porque não tive tempo. Então, eu não tiveste tempo porquê? E vão começar a descobrir porque é que não tiveram tempo. Ou se calhar tinham tempo e procrastinámos. Ou arranjámos uma desculpa. Ou não estamos com força suficiente. Não é? E isso vai nos ajudar a conseguir arranjar aqui ferramentas para melhorar, começarmos a perceber e começarmos então a reprogramar a nossa vida. E era isto que eu queria falar com vocês hoje. A autossabotagem e a reprogramação do nosso consciente. Porque a procura do nosso bem-estar é muito importante e é muito necessário nós trabalharmos nisto. Então, eu peço-vos que, se vocês quiserem, treinem isto, façam este exercício, colhem post-its por todo o lado, façam esta lista de introspeção diariamente e vão ver se não vão conseguir reduzir a vossa autossabotagem, reprogramar o vosso consciente e se a vossa vida não vai ser muito mais bonita e muito mais... não é fácil, mas vantajosa de se viver, porque nada é melhor do que vivermos felizes, em paz e o mais tranquilos possíveis. Este vídeo hoje espero que tenham gostado deste tema. Vemo-nos para a semana. Beijinhos!